Fala meus manos, Espiritismo dos Animes, hoje é dia de Dragon Ball e bora falar sobre o desperdício encarnatório do Goku. Quando a gente encarnou nesse mundo, não viemos necessariamente com a função de sermos um missionário para salvar a humanidade. Os espíritos com essa missão, eles já sabem que vieram para isso. Eles passam pelo período de esquecimento e, de acordo com a programação espiritual de cada um, eles despertam e se lembram do que eles vieram fazer aqui nesse mundo, ou no mundo que eles estiverem, como por exemplo, Chico Xavier, o Buda, o Gandhi, essas celebridades espirituais, por exemplo. 90% de nós viemos de outros mundos cheios de dívida para termos uma vida normal. Só que evoluir através da reforma íntima e voltar para o plano espiritual do mesmo jeito que viemos, sem ter diminuído os vícios, os defeitos, sem ter elevado as nossas qualidades e ter feito, claro, o bem para o próximo, foram quase aí 80 ou 100 anos desperdiçados. Tem um meme bem famoso que fala mais ou menos assim: toda a treta que o Goku venceu no Dragon Ball foi praticamente quase todas ele mesmo que causou. Então, o Goku não é bem um protagonista herói do ponto de vista espiritual em comparação com outros protagonistas de Shonen. Até porque, quando se causa uma grande destruição com lutas da proporção do Dragon Ball, pode gerar um dano para o semelhante inocente, que via de regra sempre tem algum civil ali por perto. E em decorrência disso, gera uma expiação muito grande, independente do uso das esferas do dragão. Não é porque as pessoas são revividas que o Dharma anulou o Karma. E só um parênteses. É exatamente isso que o Capitão América estava tentando dizer na Guerra Civil. Assumir a responsabilidade não só pelas vidas salvas, mas pelas vidas perdidas por conta do reflexo do conflito. Se você viu dessa forma, parabéns. Se você não entendeu isso na hora, mas agora faz sentido para você, tu tá expandindo a consciência e tá evoluindo. O problema é querer continuar na ignorância concordando com o Homem de Ferro. Só que isso é o ponto de vista espiritual. Uma raça guerreira, mas são na sua esmagadora maioria um bando de Neandertal, com a moral primitiva igual a dos homens das cavernas. Qual é a motivação do exército do Freeza? Colonizar civilizações. Olha o que fizeram com o planeta do Granola. Outro exemplo é o Nappa e o Vegeta, quando vieram para a Terra. E no próximo arco, o Moro, que vai aparecer, a mesma coisa. Qual é a motivação do Goku? Ele só quer ficar mais forte, só isso. Quando alguém pergunta para ele, tá, você quer ficar mais forte, mas e depois? Qual que é o seu objetivo? O que você quer fazer? Ele dá a mesma resposta. Nada, eu só quero ficar mais forte, lutar com gente mais forte e isso, só isso. Se ele fizesse algo de útil da vida além de lutar, seria menos pior para a evolução dele. Porque olha a conduta dele em relação à família. Ele está pouco se ligando para Tite, coitada. Para Tite, para o Gohan, para o Goten, etc. Nesse quesito, o Vegeta sempre vai estar na frente do Goku. Porque, apesar dos pesares, o Vegeta ele acabou virando um cara responsa no decorrer do anime, familiarmente falando. E o mesmo vale para o Gohan. Eu não lembro se foi exatamente no Dragon Ball GT que ele arrumou trabalho e estava fazendo faculdade. No Dragon Ball Super, acho que ele só estava trabalhando. E seguindo essa linha de raciocínio, o menos pior seria personagens como o Kuririn, porque o cara só luta quando precisa, ele treina de com a Android 17 e 18, eu sempre confundo os dois. E no dia a dia ele trabalha e cuida da mulher e da filha. Até o outro Android que está trabalhando na ilha, o 17, trabalhando na ilha, cuidando do irmão animal, está fazendo de algo útil da existência dele, apesar de ser meio humano, né? Porque é um robô. Mas, o robô não, Android melhor dizendo. Mas uma coisa que o Goku ele é exemplo é na questão da misericórdia. Isso
a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Personagens como o Vegeta e o Freeza, no final da luta, o Goku demonstrou clemência e os demais personagens do Dragon Ball viam isso como inocência na forma de fraqueza. E cara, não tem como a misericórdia ser um ato de fraqueza. É totalmente o oposto. Dá para perceber o nível evolutivo daquele espírito que demonstra compaixão e daquele que falta com a empatia. O próximo pode até se aproveitar dessa, entre aspas, inocência do Goku, só que o Goku fez a parte dele. De um lado, ele tem um bom coração e a falta de vontade de ser ruim para o próximo, mas ele não vive por algo verdadeiramente útil, ou, no mínimo, com a obrigação dele de pai, marido, etc. E outra, o cara é bem braço curto. Ele acaba faltando com a lei do trabalho. Lembra que no começo do Dragon Ball Super ele fugia do bico dele de agricultor para ir treinar? Então, quando o Goku desencarnar, ele vai estar bem endividado. Ele vai estar meio a meio, de um lado, pelo tanto de vidas que ele salvou e o tanto de vidas que ele mesmo colocou em risco. Mas também tem a parte da inércia. Ele vai pedir para reencarnar para poder evoluir e saudar esse tempo que ele ficou omisso, ao invés de ficar pensando só em lutar. Porque ele pode até ser um cara misericordioso, mas e o resto? Tudo em excesso é prejudicial, e essa obsessão por lutar e ficar cada vez mais forte não deixa de ser um vício. Há aqueles como o Freeza, que tem um cérebro draconiano ou reptiliano, que quer ser Deus e governar o universo sozinho. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, só sobre o Freeza. E aqueles como o próprio Vegeta, que fez muita coisa errada, mas acordou para a vida e ainda nessa encarnação começou a fazer boas escolhas. E é óbvio que o maior desafio do Vegeta é superar o próprio orgulho. E se ele não erradicar isso com a reforma íntima, esse sentimento vai acabar aprisionando ele no umbral por bastante tempo. Mesmo assim, o Vegeta fez muito mais progresso moral do que o Goku, apesar de precisar melhorar o orgulho, inveja do protagonista, etc. E aqueles como o Gohan, que é o que o Goku deveria fazer, tomar responsabilidade da vida humana que ele escolheu e treinar não de forma exagerada como a parte Saiyajin dele, porque é a natureza dele. Beleza? Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre o Freeza e as consequências, certo? Fiquem com Deus e nos vemos em Sirius.